Bom dia, terceiro ano. Vamos fazer a correção da semana 2 do PET 6 de português. Nesta semana, continuamos os estudos dos escritores da geração de 45. Vamos ler um poema de João Cabral de Melo Neto, que é conhecido como poeta engenheiro, pois ele trabalha muito criteriosamente a estrutura dos seus poemas. Vamos ler o poema Catar Feijão. Vocês devem ler o poema com bastante atenção e responder as questões que seguem. Número 1. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Catar feijão é o mesmo que selecionar o que há de melhor para se comer. Assim também ocorre com a escrita. É necessário selecionar bem as palavras para que fique perfeito o texto que se deseja. No catar feijão, os grãos imprestáveis devem ser eliminados. No texto, deve-se eliminar, por exemplo, as repetições de palavras e o assunto que não interessa. 2. A existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado. E a de uma pedra no texto é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. No poema, é positivo, pois, segundo João Cabral, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, ou seja, é uma ideia de que a mesma deve permanecer no texto, deixando-o mais prazeroso, com mais vida. É o texto sobressaindo através da palavra escolhida de forma correta e encantadora. 3. O verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras? Quais? Sim, palavras como selecionar, separar, retirar. Catar feijão é o mesmo que catar palavras. Recolher, retirar o que não é feijão bom. Retirar a palavra que não é boa para o texto. Fazer uma escolha precisa ao colocar a palavra no papel. As palavras que boiam no papel não prestam, logo, devem ser retiradas do texto. 4. De acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Não. É preciso selecionar bem as palavras. Ora, nesse catar feijão entra o risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Pode ser que aconteça de colocarmos palavras ou expressões erradas, sem valor, estragando o poema com partes inúteis. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? A função da linguagem é a metalinguagem, já que ele compara o catar feijão com o ato de escrever um poema. E ele faz isso ao mesmo tempo que faz o poema. Então, é um poema que fala sobre poesia. Portanto, é metalinguagem. Letra D. 6. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever recupera para a literatura as concepções de poesia que orientavam a literatura de folhetos do Nordeste ou cordel? Não, né? João Cabral de Melo Neto era criterioso na produção da poesia. E a poesia de cordel tem entre suas características a improvisação. B. Inverte certa concepção erudita da poesia, que a vê como uma atividade elevada, sublime, separada do cotidiano banal. Na verdade, João Cabral de Melo Neto acredita que é as duas coisas. Ele tem uma concepção erudita, elevada da poesia e também a considera como algo rotineiro, algo que faz parte do dia a dia. Inscreve a poética do autor no regionalismo literário, por vincular a representação literária a práticas locais bem determinadas. Não, né? O autor não é regionalista. A obra dele é universal. Reata com a tradição parnasiana, que concebia a arte poética como ofício de artesão ou artífice. Então, eles têm isso em comum.
né? Já que para João Cabral de Melo Neto, fazer poesia é um ofício manual que requer uma arte daquele que está fazendo. Então, esta foi a semana 2. Nos vemos na semana 3. Continuem fazendo as atividades. Um abraço e bons estudos.